Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Estou aqui gravando no sábado. Sou Matheus Viciani, professor de vocês. Como é que vocês estão por aí? Pessoal, hoje é uma aula bem relevante aqui que nós temos, que vai ser a nossa revisão aqui dos três principais tempos, né? Do Simple Present, Simple Past e Simple Future. Só que agora não vai ser a revisão do to be, vai ser a revisão dos outros verbos, other verbs. Os verbos comuns que a gente tem, né? E aí é nessa revisão, pessoal, que de fato a gente começa a ver a diferença, né? A observar melhor o que muda do presente para o passado, para o futuro, e à medida que a gente vai praticando essas particularidades, né, essas diferenças, é que de fato vocês vão dominando. Até a gente fazer isso aqui, eu costumo dizer que é um conhecimento um pouco mais de base, né, um pouco mais limitado, eu diria. E à medida que vocês vão praticando aqui essas diferenças, que aí vocês vão sendo forçados aos erros, e é que de fato vocês começam a dominar, né, o presente, o passado e o futuro simples. Hoje nós vamos começar aqui com uma frase simples, né, uma frase com um verbo regular, e essa frase em português vai ser ele trabalha com ela, ok? Vocês já podem estar pausando o vídeo para estar respondendo ou de forma escrita de lápis, porque talvez, né, depois vocês vão ter que corrigir alguma coisa, ou vocês já quiserem gravar um áudio aí para mim também de testar, mas eu acredito que nesse momento é um pouco mais interessante vocês tentarem escrever de lápis aí, tá? Nesse início. Podem pausar o vídeo e depois de responder como que seria essa frase no presente, passado e futuro simples, aí vocês podem retomar o vídeo, ok? Bom, pessoal, agora que vocês já tentaram responder aí, né, essa frase aqui, ele trabalha com ela, eu vou estar corrigindo aqui, ok? Então, para ele vai ser he, né? O trabalha, se vocês colocaram work, um detalhe aí que talvez alguns de vocês esqueceram é que para he, she, it, geralmente na conjugação do presente, na afirmativa, nós vamos precisar lembrar do S, né? A regra geral é o S, a gente vai ter algumas exceções aí, mas no geral o que vocês precisam lembrar é desse S, ok? Então ele trabalha, he works with. Quem colocou she, pessoal, e esse erro também é muito comum, uma coisa que a gente tem que lembrar no inglês é o seguinte, é um pouco diferente, né, do português aqui. Nós temos pronomes que iniciam frases, ou seja, que vêm antes do verbo, que são os pronomes de sujeito, tá? Os subject pronouns. Vou colocar aqui sub, só para vocês darem uma relembrada, subject pronouns. E quando a gente vai usar algum pronome depois do verbo, ou seja, mais para o meio final de frase, eu não posso usar o pronome de sujeito, eu tenho que usar o pronome de objeto, que em inglês seria o object pronouns, ok? E aí o pronome de objeto do she vai ser o her. A gente tem uma aula específica para esse assunto, tá? Mas no momento aqui o que vocês precisam lembrar é disso, ok? Então, pronomes de sujeito geralmente começam frases, vêm antes do verbo, então I, you, he, she, it, we e they vão vir aqui antes do verbo, no início de frases. Quando a gente tem que inserir depois do verbo vão ser os pronomes de objeto, né? Os pronomes de objeto vão ser me, o you é o mesmo, him, her, o it também é o mesmo, né? Tanto de objeto quanto de sujeito, us e them, beleza? Bom, seguindo aqui então a frase ficou he works with her. Vou apagar aqui, só para não ficar muita informação. Então, he works with her foi o nosso presente simples na positiva. Agora nós vamos fazer essa frase aqui no passado. No passado, então, por ser um verbo regular, basta a gente acrescentar o ed, né? Então, verbos regulares, basta a gente acrescentar ed para colocar esse verbo no passado, né? Um pouco mais tranquilo. Então, he worked with her. Detalhe aqui, pessoal, que não é worked nessa pronúncia, é worked.
Por enquanto, vocês podem ficar com o som do I, tá? Work, isso aqui é inegociável, mas esse D aqui, no momento, até o nível A2, B1, pode ficar com o som do T meio quebrado, worked, mas mais para frente a gente... Se sai um worked, ok, mas mais para frente a gente aperfeiçoa isso, tá? Mas o que vocês não podem esquecer no momento é, aqui é som de I, worked, ok? Bom, vamos falar agora do futuro. Futuro acho que é um pouco mais tranquilo, e na construção que a gente faz também eu acabo eliminando um pouco esse erro que eu já vi acontecer com alguns alunos, até mais avançados, que às vezes chegam para mim, tá? De colocar o S, né, depois do will. Pessoal, usei o will, né? O will já pode pensar nele como auxiliar desde a afirmativa, verbo sempre na forma original. Esse S é bem específico do presente simples e da afirmativa. A conjugação aqui para o futuro, para todos os pronomes, vai ser a mesma. Uso o will e mantenho o verbo na forma original, beleza? Então as três frases ficaram: He works with her, he worked with her, he will work with her. Eu vou estar recortando isso aqui, pessoal, e vou estar mandando para vocês. Já vou deixar no grupo lá para encaminhar para vocês depois. E aqui nós já vamos gravar um áudio, ok? Eu vou gravar o áudio aqui. Vocês podem acompanhar aí. Um segundo. Ele trabalha com ela. He works with her. He worked with her. He will work with her. Pessoal, podem acompanhar aqui mais uma vez. Ele trabalha com ela. He works with her. He worked with her. He will work with her. Pessoal, podem dar uma pausa no vídeo aí para vocês estarem... podem pausar dessa forma aqui para vocês estarem gravando um áudio para mim, lendo essas frases aqui, tanto em português quanto em inglês, ok? Podem pausar e me enviar o áudio, tranquilo? Bom, pessoal, agora que vocês já me enviaram, né, esse áudio com essas frases, vamos ouvir essa frase aqui, essas frases mais duas vezes sem olhar, ok? Não olhem para a tela agora, só ouçam, por favor. E depois nós vamos fazer de cabeça, tá? Ele trabalha com ela. He works with her. He worked with her. He will work with her. Muito bem, pessoal. Vamos ouvir a última vez, só para finalizar qualquer dúvida. Sem olhar aí, tentem imaginando aí nessas frases, a construção. E a principal, na verdade, o primeiro, né, a primeira relevância desse exercício é criar esse mapa mental. Presente, passado, futuro simples. Uma vez que vocês tenham esse domínio, vocês sabem que nesse primeiro momento, vocês têm três caminhos possíveis, né? Presente, passado e futuro simples. Dominando isso aí já facilita muito, que aí você já pode construir frases, né? Tipo, eu trabalho muito, I work a lot. Eu fui para a festa, I went to the party. Eu estarei em casa amanhã. I will be at home tomorrow. Então, somente por dominar presente, passado, futuro simples, vocês já conseguem formular uma boa quantidade de frases, tá? E são os três tempos que a gente mais utiliza, na verdade, né? Especialmente o passado simples, ok? Vamos ouvir a última vez aqui, depois vocês vão fazer de cabeça sem olhar. Vamos lá? Ouvindo a última vez sem olhar. Ele trabalha com ela. He works with her. He worked with her. He will work with her. Muito bem, pessoal. Agora, sem olhar para as frases, né? Eu vou até apagar aqui. Podem olhar para cá. Eu quero que vocês tentem, né?
pausem o vídeo e pode fazer de cabeça mesmo, pode me enviar o áudio ou pode simplesmente praticar sozinho. E eu quero que vocês, sem olhar, né, para as frases em inglês, talvez até sem olhar para cá, tentem imaginar aí na cabeça de vocês a frase ele trabalha com ela. E aí vocês têm que traduzir, né, jogar no presente simples, depois passado, depois futuro. Vamos lá, pode pausar aí para praticar? Como é que seria ele trabalha com ela? Então, he works with her, he worked with her, he will work with her. Pessoal, essa é uma maneira muito eficaz, talvez a mais eficaz de fazer vocês pensarem em inglês, ok? Isso meio que obriga vocês a pensarem em inglês. Esse é o início para vocês começarem a pensar. Essa é a forma que o falante de inglês pensa, nessa ordem. Então, presente, passado, futuro simples. Quando vocês conseguem formular essas frases, né, no dia a dia, isso faz diferença. E aí depois vocês podem praticar essas frases com frases do dia a dia. Tipo, eu bebi café. I drank coffee. Eu não assisti TV hoje. I did not watch TV today. Então, vocês podem brincar com essas frases, ok? Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Pessoal, agora que nós finalizamos aqui as afirmativas, eu vou deixar aqui as afirmativas aqui, porque eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, para a gente conferir depois. Agora, pessoal, finalizado então as negativas, vamos falar das negativas. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo para responder essas 3 frases negativas aqui. Agora ele não trabalha com ela no presente, passado e futuro simples. Podem pausar o vídeo para responder. Respondam de forma escrita. Nesse momento é mais interessante, ok? Bom, pessoal, agora que vocês já responderam, né, já tentaram responder aí, nós vamos corrigir aqui essas frases. Vamos lá. Ele, então, ri, né? Algumas pessoas aqui podem colocar direto assim, he not works, esse erro é bem comum, tá? With her, vamos supor que vocês fizeram isso, esse é um erro muito comum, tá? Esqueceu o auxiliar. Outro erro também que é comum é colocar o auxiliar do e manter o S aqui, né? Mas o que nós temos que lembrar é o seguinte, pessoal. Para os pronomes he, she, it, o auxiliar no presente não é o do, né? O auxiliar é o does, ok? E outro erro também que é comum nesse tempo é usar o auxiliar does e manter o S. Pessoal, usei o auxiliar, verbo volta para a forma original, ele vai perder o S. Então é isso aqui que vai ficar no presente na negativa, tá? He does not work with her. Mas, professor, tem uma forma abreviada? Eu já vi, tem uma forma abreviada. Tem sim. Nessas aulas de revisão, eu gosto muito de trabalhar com essa forma não abreviada, porque ela é mais visual e assim vocês conseguem entender mais essa lógica de auxiliar, né, o not e depois o verbo. Mas na conversação é até mais comum nessas abreviações. Eu vou dar uma dica para vocês aqui sobre as abreviações do not. Basicamente, pessoal, as abreviações do not são muito simples. A gente troca esse O pelo apóstrofo, né, que é esse tracinho em cima, e aí fica N apóstrofo T. E geralmente isso aqui se junta com o auxiliar que está antes. Então, do not vira don't, does not vira doesn't, did not vira didn't, is not vira isn't, are not aren't, was not wasn't, e por aí vai. Were not, weren't, só para finalizar. Então, você vê que tem, basicamente, as abreviações do not são assim, N apóstrofo T. A única exceção dentre as abreviações oficiais, digamos assim, da gramática, é aqui no futuro simples, é o will not, logo eu vou falar dela, tá? Eu estou falando dentre as oficiais porque de forma informal, que vocês não vão ver na apostila, tem o and, né? A-I-N apóstrofo T, mas isso aí é muito informal, nem vou entrar nesse assunto aqui agora não, tá?
Então, pessoal, he does not work with her. Eu vou até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para vocês verem a similaridade desse presente com o passado. Eu esqueci que eu tenho que falar aqui dos erros mais comuns primeiro. Vamos falar do erro mais, talvez o mais comum aqui do passado simples. É usar o does e tentar conjugar o verbo. Talvez esse aqui é top 1, tá? Às vezes também o aluno usa he do not worked ou he not worked, né? Também é comum esquecer o auxiliar. Pessoal, uma coisa que no inglês é bem diferente do português é essa lógica de auxiliar, né? No português a gente não trabalha com esses auxiliares. E uma coisa que vocês têm que guardar é que cada tempo verbal tem o seu próprio auxiliar. O does é auxiliar somente no presente. Ele não é auxiliar no passado, ele não é auxiliar no futuro simples e ele também não vai ser auxiliar em nenhum outro tempo verbal. O único tempo verbal que o does é auxiliar é no presente simples. Cada tempo verbal tem o seu próprio auxiliar. Tem algumas coisas que eu falo aqui, pessoal, que vocês podem até anotar, tá? Que realmente são informações bem relevantes, especialmente para quem está tendo algumas dúvidas aí, anotem. Cada tempo verbal tem seu ou seus próprios auxiliares. Seus porque no presente a gente tem mais de um, né? A gente tem dois, do e das. Mas cada tempo vai ter seu próprio auxiliar, os seus próprios auxiliares, né? O auxiliar do presente simples nunca vai ser o do passado simples, que nunca vai ser o do futuro, e vice-versa, beleza? Quem que é o auxiliar do passado simples? É o did. Ah, professor, mas e o was e o were? Was e were é o passado do verbo to be, significa era ou estava. Ele não é auxiliar por si só, né? Ele faz o papel de auxiliar porque ele é o verbo to be. Mas o único auxiliar aqui no passado que nós temos é o did. Usei o did, outro erro muito comum também é usar o did e manter o verbo aqui no passado. Isso aqui dá a ideia de redundância, ok? Então a gente não quer. A gente usou o did, o verbo volta para a forma original. Então, he did not work with her. E como eu disse, a abreviação do not, geralmente N apóstrofo T, né, e junta com did, ficaria didn't, beleza? E tem até um som meio que de A, né, no final, didn't. Não é didn't, né, didn't, mas com som de A aqui. Bom, pessoal, agora vamos, só conferindo aqui o tempo, né, para não estender demais, vamos agora falar do futuro, né? Futuro, às vezes, o aluno também coloca does not, will, isso é um erro que eu já vi algumas vezes, tá? Pessoal, mais uma vez, does é auxiliar só do presente. Quem que faz o papel do auxiliar no futuro? É o próprio will. O próprio will vai fazer esse papel de auxiliar. Então, he will not work, não é works, isso é um erro comum também, né? He will not work with her. Pessoal, vou dar um recorte nisso aqui e, na verdade, as interrogativas, por serem até um pouco mais fáceis, porque eu vou dar uma manhinha para vocês, a gente vai dar uma aceleradinha, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Então, aqui, ele não trabalha com ela, né? Eu vou estar gravando esse áudio aqui também. Só um segundo. Ele não trabalha com ela. He does not work with her. He did not work with her. He will not work with her. Vamos ouvir mais uma vez? Podem acompanhar aqui de novo. Ele não trabalha com ela. He does not work with her. He did not work with her. He will not work with her. Beleza, pessoal. Agora vocês podem pausar o vídeo aí para ler, né? Podem ler até duas vezes aqui. Vamos lá? Bom, pessoal, agora que vocês já leram aqui, né, as negativas, vamos só ouvir, tá? Para a gente finalizar e depois vocês fazerem de cabeça. Só ouvindo aí, sem olhar. Ele não trabalha com ela. He does not work with her. He did not work with her. He will not work with her.
A última vez, só ouvindo. Ele não trabalha com ela. He does not work with her. He did not work with her. He will not work with her. Excelente, pessoal. Agora, de cabeça, sem olhar, eu vou até apagar aqui. Eu quero que vocês gravem o áudio para mim. Vou mudar um pouco a ordem. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo aí para mim gravar um áudio, pensando, tá? Sem estar olhando para cá, tipo, só pensando, ele não trabalha com ela. Como é que seria essa frase? No presente, no passado e futuro. Pausem aí para me falar. Ele não trabalha com ela, no presente, passado e futuro. Bom, pessoal, agora que vocês já me enviaram, né, essa frase, eu vou estar corrigindo aqui, tá? Ele não trabalha com ela, então seria: He does not work with her. He did not work with her. He will not work with her. É interessante que vocês sigam esse raciocínio sem olhar demais, né? Uma coisa que eu gosto de falar com os alunos é o seguinte, pessoal. Enquanto vocês estão escrevendo ou olhando, pensem como teoria. Se eu só consigo resolver olhando ou escrevendo, é teoria. Porque para o que a gente quer, que é pensar e falar, a gente não tem que ficar olhando. Tá? É claro que no início, olhar, escrever ajuda muito. A gente começa a aprender dessa forma. Mas pensem, tipo assim, eu estou olhando, estou escrevendo, é a base, eu vou começar por aqui, ok, mas chega um certo nível que é interessante eu trazer isso para a prática. E para trazer isso para a prática é interessante pensar e falar. A gente realmente precisa disso porque isso reforça muito o seu raciocínio. São mecanismos que trabalham diferente no cérebro, tá? Então, assim, he does not work with her, he did not. Você ter esse domínio pensando e falando, percebam que é bem mais difícil do que só escrevendo e olhando. Vocês concordam comigo? Para línguas, pessoal, uma habilidade que a gente acaba não usando muito na escola, né? Essa parte de sem olhar, sem escrever. Tá, deixa eu ver se eu consigo formular isso. Essa é uma habilidade que, assim, a gente não trabalha muito nas escolas, né? Nos métodos muito convencionais. E para línguas isso faz muita diferença, tá? Isso é como se fosse um nível acima para a conversação, ok? Bom, pessoal, finalizado então aqui as negativas, nós vamos para as interrogativas, mas eu vou fazer tem um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu até voltar aqui com as negativas. Se eu consigo voltar, eu não vou conseguir voltar muito, não. Vou pegar só o futuro aqui como exemplo. Não dá para dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Fica mais visual. Vamos voltar aqui então. Então, basicamente, aqui o que muda, né, do presente, passado e futuro é o auxiliar na negativa, correto? E a gente sabe que os auxiliares nas negativas, eles vêm antes do not, certo? Pessoal, antes de eu responder, na verdade, eu estou até acelerando um pouco aqui, mas assim, antes de eu responder, pausem o vídeo e tentem fazer aí, de forma escrita, as interrogativas, tá? Eu esqueci dessa parte. Podem pausar aí para tentar formular aqui vocês mesmos e depois eu vou explicar algo novo aí, ok? Podem pausar e tentar responder. Bom, pessoal, uma vez que vocês já tentaram responder aí, vamos lá. Queria mostrar para vocês um detalhe, olha, nas negativas, então, o que mudou basicamente do presente, passado e futuro é o auxiliar, vocês concordam comigo? Ó? O que mudou aqui foi só auxiliar. No presente eu usei o does, no passado eu usei o did, no futuro eu usei o will. Observem isso, que isso faz diferença lá na frente, tá? Especialmente na hora de conversar. O resto da frase ficou idêntico, olha. Not work with her. He not work with her. A única coisa que mudou foi o auxiliar. Então, observem a importância de cada auxiliar e guardem isso. No presente, nós temos o do e o does. No passado, nós temos somente o did. No futuro, lembre sempre do will. Tá? Porque, olha só, no negativo, a única coisa que muda é o auxiliar. Nada mais muda. Observe que tem uma diferença do português. Tá. Outra coisa que eu queria falar, pessoal,
outra maldade aí, que com o tempo vocês vão perceber que as interrogativas sempre vão ficar mais fáceis. As interrogativas sempre vão ficar mais fáceis que as interrogativas, é o seguinte. O mesmo auxiliar que eu usei aqui no presente, na negativa, eu também vou usar na interrogativa. Só que agora, como a gente sabe, o auxiliar vem antes, né? Então, vou colocar o does aqui no início e depois vem o resto da frase. Olha só como é que vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Does he? Note que não precisa, tá? Embora a gente até possa fazer, mas não é o que está pedindo aqui. Does he work with her? Usei o did na negativa. No passado também vou usar o did aqui. Did he work with her? Usei o will aqui na negativa no futuro. Também vou usar o will aqui na interrogativa do futuro. Will he work with her? Percebam como que a língua inglesa é uma língua lógica, né? Dá para você fazer várias combinações, né? Assim, eu digo, resumir muita coisa pelo auxiliar, observar que se você usou na negativa, você vai usar na interrogativa. Então, você observa esses detalhes que fazem vocês ganharem tempo, tá? Então, does he work with her? Did he work with her? Will he work with her? Pessoal, vou mandar o último recorte aqui. Eu acabei estendendo um pouco mais do que eu gostaria, mas é assim mesmo. Vou estar mandando também essas interrogativas. E como na nossa próxima aula eu já devo dar uma conferida aqui, eu vou só enviar esse áudio para vocês, ok? E aí vocês pratiquem em casa. E na próxima aula, como a gente vai conferir tudo, tá? Vou só gravar o áudio aqui. Ele trabalha com ela? Does he work with her? Did he work with her? Will he work with her? Então aí, pessoal, vocês podem praticar com esse áudio em casa, tá? Eu vou até colocar aqui embaixo, ó. É interessante que você, ó, ouvir 2 vezes acompanhando, ler em voz alta 2 vezes e ouvir sem ver 2 vezes. Isso aqui vai tomar de vocês talvez 2, 3 minutos. Aí vocês podem repetir esse processo, tá? Isso aqui vai levar uns 6 minutos e depois de repetir, testar. Como que é testar? Vocês tentarem fazer na cabeça de vocês. He works with her, he worked with her, he will work with her. He does not work with her, he did not work with her, he will not work with her. Does he work with her? Did he work with her? Will he work with her? Percebam que esse domínio, à medida que vocês vão ouvindo, acompanhando e sem, isso vai vir de forma mais automática, tá, pessoal? Só para a gente finalizar, e essa informação eu gosto de falar, nosso cérebro basicamente aprende de 2 formas, tá? De uma forma racional, analisando, análise, ok? Isso é o cérebro racional. Então, analiso aqui, é o does, tals, aqui eu tenho did, aí no futuro eu will e tal. Isso é algo racional, eu estou observando e racionalizando. Infelizmente, tá? E eu digo infelizmente, nós praticamente só utilizamos esse tipo de aprendizado. Mas existe um outro aprendizado também, tá? Que ele é tão ou mais eficaz para línguas, que é o cérebro inconsciente. E a gente aprende com o cérebro inconsciente através da repetição. E ouvir ajuda muito, tá? É a prática. Ouvir, repetir, ouvir 5 minutos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, praticar. Então, de forma inconsciente, também é bem interessante, especialmente para línguas, tá? Só para a gente finalizar, então, aí vocês podem fazer esse estudo aqui. E depois de o fazer, vai ficar outra frase para vocês responderem aí, tá? A frase é vocês cantam juntos, um verbo irregular, ok? Vou estar mandando aí para vocês também. E aí a gente vai conferir se vocês já conseguem fazer de cabeça essa frase que nós fizemos nessa aula de hoje. E depois de estudar ela um pouco mais, né, de ouvir e praticar, aí vocês tentem responder de forma escrita, vocês cantam juntos, ok? 3 afirmativas, 3 negativas e 3 interrogativas.
Pessoal, finalizada nossa aula, tá? Espero que vocês tenham dominado aí e até a próxima aula.